Pode começar? Pode, deixa eu fazer só aqui uma apresentação inicial, só para a mesa. Só para receber todo mundo, agradecer a todo mundo a presença com a gente hoje. Essa é a nossa sexta e última mesa do ciclo de debates Eleições 2022, Brasil em Jogo. Essa mesa tinha que ter acontecido na quinta-feira da semana retrasada, não da semana passada, e de lá para cá teve um primeiro turno no meio, as coisas mudaram bastante. Então, a gente vai ter um pouco o privilégio de debater num cenário, palavra péssima para o momento, verdade, mas de debater esse cenário de aposta nas eleições, aposta pela reeleição de um ponto de vista já de uma perspectiva um pouco diferente do que a gente tinha há 2 semanas atrás. Então, estão com a gente Beatriz Rey, vai ser a nossa mediadora hoje, Felipe Campante, Christian Lynch. Agradeço demais a vocês três e a todo mundo que está aqui com a gente. Beatriz, com você. Obrigada, Catarina. Eu sou cientista política também e eu estou super feliz de mediar esse debate para o Acaso Cultural. Um dos debatedores é meu colega aqui, inclusive a gente se encontrou na semana passada para conversar sobre os pós-eleições, que é o Felipe Campante. O Felipe é economista e professor associado de economia com a cadeira da Bloomberg, aqui em Johns Hopkins. O segundo debatedor é o Christian Lynch, que é doutor em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que eu conheci também recentemente no Rio. Então, estou super feliz de fazer essa mediação. Cada um deles vai falar 5 a 10 minutos, para dar uma geral nas ideias que eles têm sobre o que aconteceu no primeiro turno, o que a gente pode esperar daqui até o segundo. E daí eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou soltar, outras que vão aparecer, que provavelmente enquanto eles falam, e também as de vocês, depois da fala deles. Eu vou passar a palavra para o Felipe primeiro. Tá certo. Obrigado, Catarina, pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo, que basicamente meio que pensando junto, né? Que acho que como a Cátia estava até falando, que isso era para ter ocorrido essa mesa antes do primeiro turno, e agora, meio que com o segundo turno, foi bom, porque acho que talvez algumas coisas que a gente teria falado antes do primeiro turno tivessem ficado rapidamente vencidas, né? Depois que aconteceu, que acho que foi uma surpresa, em maior ou menor grau. Eu não estava esperando uma vitória do Lula no primeiro turno, mas realmente foi uma diferença mais apertada do que eu imaginava. E eu acho que o que mudou, na verdade, em termos, né, do tema da mesa, né, as apostas pela reeleição e quais são as implicações disso para o futuro, é que acho que as apostas se revelaram mais bem-sucedidas do que a gente pensava e aumentaram a probabilidade de haver um segundo mandato para o Bolsonaro, que era uma coisa que eu particularmente considerava uma hipótese relativamente remota. Sempre coisas podem acontecer, e acho que agora é uma possibilidade real. Acho que o Lula ainda é favorito, mas é uma possibilidade real. Eu acho que isso muda o cenário não só em termos da possibilidade de que haja um segundo mandato, mas eu acho que, em havendo um mandato do Lula, as condições são distintas, também por conta do que aconteceu nas eleições para o Congresso, né, que constroem um certo cenário que eu acho que também foi, em alguma medida, surpreendente em termos de uma consolidação de um bloco de direita que eu acho que mais, de certa forma, mais ideológico do que já foi. Então, acho que muda um pouco a perspectiva. Então, eu acho, para retomar um pouco da discussão que a gente vai tendo antes, em termos das ameaças, ou quais são as perspectivas, talvez, para a democracia brasileira nos próximos anos. E tinha muito aquela discussão do vai ter golpe, não vai ter golpe, e acho que eu e o Christian, largamente, a gente concordava no sentido de que achei que não ia ter um golpe, no sentido de o Bolsonaro conseguir se manter no poder, mesmo perdendo a eleição, mas que ia ter, possivelmente, alguma confusão, né? E eu acho que a probabilidade de ter confusão, por incrível que pareça, acho que até diminuiu. Por quê? Porque eu acho que quais eram os incentivos por trás da confusão? Eu acho que, do ponto de vista do Bolsonaro, era garantir algum tipo de imunidade, né? Ameaçar com a violência para ter poder de barganha, para se proteger de eventuais problemas
a justiça. Eu acho que, mais amplamente, do ponto de vista dos militares, que são o outro ator fundamental ali nesse aspecto, era também de ter essa ameaça aqui para garantir os rents, né, as vantagens que eles obtiveram nos últimos anos, etc. E eu acho que, em ambos os casos, a situação se tornou mais favorável a eles de uma forma que acho que o recurso à violência, ou mesmo a ameaça da violência, se tornou menos necessário, basicamente. Eu acho que, mesmo que o Lula ganhe, o Bolsonaro revelou uma força política dele, que eu acho que eu, em alguma medida, achava que ele poderia simplesmente caminhar para a irrelevância, principalmente na ausência de ter uma base partidária, etc. Mas eu acho que ele vai continuar uma figura politicamente relevante, porque ele mostrou, eu acho, uma força política que outros atores no cenário vão julgar valiosa. Então, acho que agora você tem um bloco no Congresso que eu acho que viu que a aliança com o Bolsonaro teve dividendos. E eu acho que isso vai se traduzir, em caso de vitória do Lula, em uma margem de manobra muito pequena para o Lula, porque eu acho que a ideia de que vai haver uma composição, porque o Centrão sempre o que eles querem ser governo, etc. Eu acho que isso tem algo de verdade, mas o jogo mudou. Eu acho que hoje o Congresso tem um poder de barganha maior em relação ao Executivo do que tinha antes, porque adquiriu determinados ativos ali que eles não vão querer dar de volta. E eu acho que o Lula vai ter que andar na linha ali, porque eu acho que o risco de impeachment, por exemplo, algo do gênero, é não trivial. Não que eu acho que vá acontecer, porque acho que o Lula é suficientemente hábil para navegar um cenário dessa natureza, etc., mas acho que, de forma geral, a gente precisa se fixar menos no que vai acontecer, assim, vai ter golpe, vai ter impeachment, do que no papel que todas essas possibilidades jogam em afetar o comportamento dos atores políticos, mesmo quando eles não acontecem, e não vão acontecer porque os agentes políticos se adaptam e agem de acordo com isso. Então, acho que, para mim, para não me alongar muito, eu acho que o cenário agora é um em que Bolsonaro e acho que a direita, de uma forma geral, saem fortalecidos. Pode ser que ganhe a eleição, e se ganhar a eleição, aí eu acho que as perspectivas para a democracia são muito complicadas. Não vai ter golpe, porque não vai precisar ter golpe, mas eu acho que em termos dos checks and balances, a gente vai estar numa situação complicada. Bolsonaro já está aí falando de enquadrar o judiciário, que é meio que o que falta, né? Acho que o Congresso já está meio que incorporado ali, MP, PGR, a Polícia Federal, todo mundo está meio que neutralizado, ou potencialmente ali neutralizado, e vamos estar numa situação bem complicada, que eu acho que vai nos levar, possivelmente, para um caminho ali meio... a gente pode discutir qual é a comparação mais apropriada, se é a Hungria, se é a Argentina, Venezuela, o que seja, mas eu acho que, se o Bolsonaro ganhar, a gente está numa situação bem complicada. Mas, se o Lula ganhar, o Lula vai ter sérias dificuldades, eu acho, porque a configuração política acho que está bem complicada. Então, a chance de uma ruptura ou de violência, de confusão no curto prazo, eu acho que, inclusive, é menor do que era antes, em função desse desempenho do Bolsonaro, mas, em termos das perspectivas de instabilidade política ou de degradação da democracia, são, acho que, piores até do que acho que o trabalho de reconstrução vai começar mais para frente do que eu achava antes. Acho que a gente ainda tem buraco para cavar aí nos próximos anos. Então, vou parar por aqui e aí a gente continua a conversa em seguida. Passar a palavra aí para o Lynch. Eu não queria falar, não. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Eu vou fazer depois. Né? Bom, boa noite, tarde, não sei que parte do mundo vocês estão. Prazer estar aqui com vocês, estar com Catarina, com Beatriz, Felipe. Época difícil
difícil falar. Vamos começar por onde o Felipe começou, né? O primeiro turno. A maioria das pessoas foi, digamos assim, meio que induzida a erro duas vezes, eu acho. Né? Primeiro, pelas pesquisas, que não captaram, enfim, essa coisa de abstenção, um comportamento um pouco diferente do voto conservador, né? Desse voto conservador, do Bolsonaro, especificamente. Né? A gente não viu a opção de coisa ali, demorou para perceber que parte do eleitorado do Ciro vinha do Bolsonaro, ia voltar para o Bolsonaro. Né? A gente não imaginou que ia ter uma ola de novo, como teve. E chegou a ser uma ola igual de 2018, né? No finalzinho dos últimos 2 dias. Mas foi uma marola, semelhante de 2018, com os candidatos da extrema-direita. Foi o que aconteceu. Né? Depois a gente teve, assim, a segunda indução a erro foi um pouco o exagero, na verdade, que eu achei a imprensa noticiou esse negócio. Tá? Também parecia que assim, o Lula já tinha ganho, agora o Lula já perdeu. Não, também assim, tem que tentar manter a objetividade. Isso aqui é difícil. Ninguém ficou menos de 24 horas aí de molho, tentando entender o que estava acontecendo. Então, o que o segundo turno diz? Né? O Bolsonaro está mais vivo do que se imaginar. Né? Mas ele continua mantendo partido. Mas ele tem uma bancada. Não é uma grande coisa, mas é uma bancada. Né? O incentivo, se ele for eleito, realmente aí estamos democracia diz adeus, né? Porque ele vai ter uma maioria esmagadora, quer dizer, ele vai ter a bancada dele, ele vai ter o orçamento secreto, ele vai botar vai deixar a administração na mão do Centrão, eles vão dar tudo o que ele quiser. E ele vai implementar um modelo de governabilidade. É mais fácil saber o que o Bolsonaro vai fazer que o Lula, em alguma medida. Tá? Que ele vai fazer o seguinte, né? O modelo de governabilidade da Nova República era todo o presidencialismo de coalizão. Né? O executivo tem o dinheiro, tem os incentivos, tem os cargos, ele consegue fazer maioria. Né? No Congresso, pega esses partidos aí, que eram todos meio a geleia geral, além do próprio partido, e faz a maioria. Esse modelo não tinha judiciário, é uma coisa engraçada. O judiciário foi aparecendo no meio do caminho e virou um ator disruptivo, a partir da Lava Jato. Né? Agora, os conservadores, quando eu falo conservador, eu estou falando da coalizão conservadora, porque o bolsonarismo é o núcleo central, mas nem todo conservador é bolsonarista, tá? Quer dizer, nem todo bolsonarista é fascista, também tem umas divisões aí dentro. Tá? O negócio deles é o seguinte: o modelo de governabilidade, você tem que ter maioria no Congresso, e agora vai ter que enfiar o judiciário. O modelo de enfiar o judiciário é enquadrar o judiciário como a ditadura enquadrou o Supremo Tribunal Federal. Aumentando, até o número de cadeiras que os presidentes querem aumentar é o mesmo, para 16. E aí você resolveu o problema deles, restabelecer a autoridade. Porque o que eles querem, o modelo conservador, é autoridade, é centrado na autoridade executiva. Eu acho até que pode ter, isso também não é tão automático assim, vai ter alguma resistência ali também, eu acho que um pouco do Centrão, porque também a agenda do Centrão não é a agenda do Bolsonaro, para além de um certo conservadorismo. Tá? Se pergunta para Arthur Lira se ele quer ser capacho do Bolsonaro, ele vai dizer que não. Tá? Então, ele também tem interesse próprio. O Felipe falou bem, os incentivos dos atores. O Valdemar da Costa Neto não quer dar o partido dele para o Bolsonaro também. Né? E aí eu vou dizer uma outra coisa. Eu acho que, ainda nessa chave, o objetivo de Lira e desse pessoal não é a autocracia bolsonarista. O objetivo dessa gente é ser parlamentar, é ser presidencialista. Eles mandarem, eles serem o legislativo virar o centro, o pivô em relação aos outros poderes. Né? Aí essa coisa do Supremo Tribunal Federal é uma coisa mais ou menos, que eles querem o Supremo sempre atuado, mas também não querem liquidar o Supremo, não. Se liquidar o Supremo, o Executivo exerce a ditadura sobre o Congresso. Tá? Então tem uma coisa aí mais sutil que a gente não costuma discutir. Né? Bom, a perspectiva da eleição agora me parece que ainda é a vitória do Lula, embora esteja todo mundo assim. Né? Eu acho que ainda é a vitória do Lula, que é o mais provável que aconteça. Né? Aparentemente, nada está se movendo desde o domingo passado, domingo retrasado. Quer dizer, os votos que o Lula teve são mais ou menos os mesmos votos. A gente pode discutir, como a gente estava fazendo aqui, né, antes de começar a abrir a sala, sobre efeito de abstenção, essas coisas
essas novidades que apareceram no noticiário aí, por causa das pesquisas do primeiro turno, né? Mas, aparentemente, está tudo parado, até porque a eleição está muito engessada, né? Porque, como o grau de oposição é muito alto, muito acirrado, dificilmente o bolsonarista vai votar no Lula e o Lula vai votar no bolsonarista. Né? Então, o Bolsonaro não tem muito onde tirar voto. Então, ele precisa de um fato muito novo, uma outra facada. Se bem que eu não sei bem o que ele pode tirar da cartola. Né? Esse pessoal também, eles são muito atrevidos, né? Eles são de uma ousadia, assim, porque eles não respeitam regra. Né? A ética deles é outra. Tá? Mas, enfim, se tudo correr como está, o Lula deve ganhar. A pergunta que eu queria deixar já para o Felipe aqui escondida é se ele acha quais são as semelhanças e diferenças, como seria o governo do Lula em relação ao Biden. Porque eu acho que tem muita coisa, tem umas coisas parecidas aí, você já falou disso também. Né? Tem uma coisa que é o seguinte, assim, esses caras caem, mas eles continuam sendo a novidade. Né? É como se a eleição do Biden, como se a eleição do Lula quase parecia uma espécie de contenção, mas não é uma coisa que está indo para o futuro. Não, parece que é diminuindo a força da onda. Né? Eu sei que os Estados Unidos é muito diferente do Brasil, eu sou o primeiro a reconhecer isso, mas tem essa semelhança. Né? E o governo do Lula, o que vai ser? O governo do Lula vai assumir com o Congresso de Direita, que não é de extrema-direita, com quem tem jogo. Tá? Mas aí tem essas coisas, assim, o Lira vai se vender caro, ele vai querer que apoie a reeleição dele, isso ele vai querer. Né? Vai manter orçamento secreto ou alguma coisa semelhante com outro nome. Né? Então, o Lula vai estar meio com as mãos presas, né, para implementar uma agenda. É claro que para implementar uma agenda mínima, como conservar a democracia, né, isso já está maravilhoso. Né? Mas a gente tem que começar a pensar também o que pode fazer para consolidar. Eu acho que tem esse problema de informacional, de mentiras que ficam rodando, né? Esse circuito fechado informacional que se criou de você não julgar as pessoas, digamos assim, por critérios objetivos, mas por outros tipos de identidade étnica, cultural, regional, sei lá o que é. Né? É uma coisa complicada. Né? Enfim, eu acho que o Congresso vai se vender caro. Enfim, eu tenho a impressão de que o centro... Porque, repara, eu vou terminar falando agora. Assim, com o orçamento secreto, o executivo perde força. E aí tem um paradoxo. O Bolsonaro se apresenta como um cara fortíssimo. Mas, na verdade, ele mal governa. Quem governa é o Congresso. Ele faz a mise-en-scène do conservadorismo autoritário, entendeu? Quem governa é o Congresso. Tá? E para um conservador, tá bom, né? Porque o Congresso não faz nada. Quer dizer, o Congresso não faz nada, leia-se. A inércia favorece o conservadorismo. No Brasil, para haver progresso, tradicionalmente, o Executivo tem que empurrar o Congresso. Até o Congresso espera ser empurrado também. A gente não está no sistema parlamentar. Quer dizer, a gente já esteve, mas 100 e tantos anos não é mais. Tá? E se você não tem esse empurrão do Executivo, você tem a inércia. Uma inércia relativa. E essa inércia tende a deixar o país para trás, a aumentar a decalagem do atraso. Então, para um conservador é bom um sistema desse. Né? Para o Lula não é. Tá? Mas o Lula é que vai encontrar meio que a festa já andando. E agora, uma coisa é certa, se alguém no Brasil sabe se adaptar de forma muito inteligente a todos os contextos, é ele. É o Lula. Né? Pronto, acho que eu já completei os meus 5 minutos, até viraram 10. Então, acho que já tá bom, né? Obrigada, Christian. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois, pensando aí no resultado do primeiro turno e no uso que o Bolsonaro fez da máquina pública. Aí estou falando de PEC kamikaze, estou falando de auxílio emergencial, estou falando de orçamento secreto. É possível que ele já tenha recolhido todos os retornos desse investimento, ou a gente pode esperar ele fazer mais? O que dá para ser feito daqui até dia 30 em termos de usar a máquina pública? Eu acho que ele continua com o pé no acelerador ali, né? E eu acho que é possível que tenha, até o ponto que o Christian estava mencionando, assim, o que pode acontecer, de onde que o Bolsonaro vai tirar voto. Eu acho que
a aposta dele é um pouco essa, quer dizer, os efeitos disso tudo, né, do Auxílio Brasil, crédito consignado, agora todas essas coisas, tentando botar mais gente no Auxílio Brasil, enfim, fazendo essa maluquice toda, acho que algum efeito pode vir daí, de levar mais gente para a urna, ou menos gente do outro lado, acho que tem essas outras margens. Então, eu concordo que é mais provável que o Lula ganhe, eu diria, inclusive, sei lá, acho que se eu fosse botar um número, eu botaria aí 2/3 para o Lula, 1/3 para o Bolsonaro, alguma coisa assim, porque realmente pouca coisa mudou ao longo dessa campanha, né? Acho que a gente tem a impressão que mudou mais porque as pesquisas erraram muito, mas acho que o cenário meio continua bastante estável em função disso. Agora, eu acho que o ponto de tudo isso é muito importante para o futuro, tá? Porque eu acho assim, qual que é um cenário no qual existe uma degradação mais profunda da democracia brasileira? É um cenário no qual existe essa aliança conservadora, e essa aliança se torna estável para além do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro dá um componente ali de, vamos dizer, que a gente poderia chamar de populista, que em alguma medida ganha voto em alguns setores, então ele tem valor ali eleitoral, mas quem está realmente dirigindo ali o negócio é essa coalizão que pode olhar para isso e falar assim, olha, a gente pode agora criar uma situação na qual qualquer tipo de oposição tem uma desvantagem grande para se eleger, porque o uso da máquina pública foi quase que, assim, todos os controles foram né, destruídos em termos do uso para eleição, etc. Isso aí acho que não vai, você não coloca O Felipe, você diria negócio. que essa eleição não foi justa nesse sentido? Eu diria que não foi justa, muito menos justa do que acho que qualquer outra eleição que a gente teve no período democrático. O lance é que o Bolsonaro é meio inimputável, né? Porque ele é tão ruim nas outras dimensões que ele fala assim, deixa ele usar isso tudo, porque é assim que você, ainda assim você chega num nível ali que ele está ali 1/3 de chance só de ganhar, né? Se fosse um cara normal. Agora, isso aí você não coloca a pasta de dente de volta no tubo, né? Então, acho que um cenário perigoso é um no qual não é que o Bolsonaro vai virar ditador para o resto da vida. Enfim, talvez até gostaria, mas também não quer trabalhar, não quer governar, assim, acho que o lance dele é meio outro. Mas é que você cria uma máquina ali que vai conseguir se perpetuar em função dessas vantagens. Então, você vai ter uma situação que não vai ser um regime autoritário, porque então não vai estar as prisões cheias de presos políticos, mas vai ser um sistema mais desse tipo húngaro, né? Essa coisa assim, que é muito difícil para a oposição ganhar, e aí a mídia meio que entra no esquema, porque se você não tiver no esquema, a vida vai ficar meio ruim para você, entendeu? Então você tem essa situação onde você não tem nem assim toda essa máquina opressiva operando ali, mas você tem as possibilidades ali no background ali, né? Colocando um peso ali de forma que a oposição vai estar ali, vai estar no Congresso, vai estar, mas vai ser meio difícil para a oposição ganhar a eleição, né? E olha a situação da esquerda no momento, se você tirar o Lula do cenário, né? Felipe, vai ficar igual Pernambuco. Na eleição vai ser assim, e vai dar raiz ou vai dar raiz? Mas é meio isso, acho que é por aí, né? Quer dizer, você criar uma situação que eu diria assim, quase como um kirchnerismo de direita ali, entendeu? Um peronismo de direita, no qual, assim, você tem toda uma máquina ali que coloca peso para um lado e a coisa segue não de uma forma abertamente autoritária, mas numa degradação contínua ali. Então, acho que o risco desse cenário que foi criado de a destruição desses controles sobre o uso eleitoral da máquina, etc., é meio que esse, entendeu? Eu acho que é menos um Bolsonaro ditador para o resto da vida e mais, assim, essa aliança em que um determinado grupo político que se alia com a extrema-direita, por assim dizer, porque isso traz certos dividendos, mas que se coloca ali em vantagem estrutural em relação ao outro lado. Eu acho que é meio por aí o risco.
Antes de eu passar a palavra para o Christian, só queria jogar mais uma coisa para você comentar, Christian, que é, então, o Felipe está falando de como isso fica num segundo governo Bolsonaro, mas eu estou preocupada também como isso fica num provável governo Lula, quer dizer, estouraram as contas públicas, certo? Qual que é a consequência disso em termos de recurso para o Executivo tentar formar uma base no Congresso? Pois tem uma certa maneira de fazer as coisas. Começou lá em 94, começou a acabar em 2013, 14, 15, 16. Né? Isso que torna a coisa um pouco complicada, que a gente não sabe bem para onde é que a coisa está indo. Essa questão do orçamento secreto, assim, quando me perguntava esse negócio de golpe, eu estava falando antes também, antes de abrir a sala, né? O golpe, o tanque na rua, isso não vai ter. Nunca teve chance, na verdade, de ter isso. O golpe, na verdade, foi em 2018. Foi a eleição de 2018. Funcionou como se fosse um golpe. Agora a gente está discutindo se vai ter as 5. Também nas urnas. Tá? Eu acho que tem um problema. O Felipe mencionou essa coisa da pasta não volta para o tubo. Né? Porque quando eu falo essa coisa de golpe, assim, mas a gente está tendo golpe todo dia, na verdade. Todo dia tem um golpe. O Aras não propondo ação contra o presidente é golpe. Tá? O uso da máquina pública, escancarado, é golpe. A PEC eleitoral é golpe. Tudo isso é golpe. Então, assim, parece que o medo do grande golpe é para ocultar os pequenos golpes. Eu até brinquei, eu chamei o golpe nosso de cada dia. O golpe nosso de cada dia não dá hoje, presidente. Tá? Então, vamos falar sério. O que faltou fazer em termos de máquina pública para o Bolsonaro ganhar? Fraudar a eleição. Só faltou isso. Tá? Isso é uma coisa que está piorando com o tempo, eu acho. Né? Porque a Constituição ela não tem nada de ela foi feita contra a ditadura e ela não é conservadora do ponto de vista ideológico. É claro que ela vai ficando velha, algumas coisas vão ficando para trás, mas ela não é uma Constituição conservadora. Então, uma coalizão conservadora ela é anticonstitucional. De alguma maneira, ela não gosta da impossibilidade de botar lá abaixo, você a reinterpreta de forma conservadora. Né? E essa coisa da prevalência do poder executivo, ela é a coisa da autoridade mesmo. Então, você vai neutralizando os contrapesos que está pensando antes. Né? Por isso que a eleição do Lula tem alguma relevância para manter o mínimo do sistema funcionando como ele foi planejado. Porque se o Bolsonaro ganhar essa, ele vai ganhar as outras também. Vai virar a Rússia. Que é isso, você tem uma oposição que é uma oposição de... Como é que era do regime militar? Que tinha 2 partidos, o partido do sim e o partido do sim, senhor. Sim, senhor. Tá? Eu também não sei se no governo Lula as coisas também não vão conseguir voltar ao que elas eram. Eu não digo 15 anos atrás, mas não volta a ser o que era nem 10 anos atrás. Tá? É difícil imaginar como é que vai ser. Vai ser o governo dos mocinhos. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: vai ser o governo dos mocinhos. A gente viu uma discussão assim, tipo, ou nós vamos nos sujar também, vamos ficar como se fosse como o Bolsonaro. Também tem essa possibilidade. Eu não sei se vai aparecer alguma esquerda mais radical também. Tá? Eu não sei, por exemplo, eu não sei se também não vai ter algum nível de aparelhamento também. O próprio governo do Lula, eu estou pensando mal. Eu não sei. Porque tem uma sensação de né? Você não consegue restaurar tudo exatamente como estava antes. Né? Christian, se eu puder fazer um ponto aqui, porque acho que esse é um ponto importante, né? Especular o que vai ser a esquerda daqui para frente, né? Eu acho que nesse cenário que está se desenhando, que eu estava falando em termos de todos esses controles institucionais indo para o buraco, etc., eu acho que existe uma simetria fundamental ali entre esquerda e direita, que é a seguinte: são os militares. Porque os militares não gostam da esquerda. Entendeu? E se eles não vão botar tanque na rua, não vão. Mas eles são parte desse cenário aí, entendeu? Em termos de apoiar ou não apoiar determinadas rupturas. Então, acho que a esquerda ela nunca vai conseguir se colocar, nunca, quer dizer, no cenário dos próximos anos, ela não vai conseguir se colocar no comando dessa máquina. Não, no comando não.
porque os militares não vão estar... Eu estava pensando numa entendeu? outra coisa. Eu estava pensando em aparecer uma oposição de esquerda ao Lula. Acho que pode ser, acho que pode haver uma fragmentação que vai desestabilizar mais ainda. Eu acho que isso é possível. E o Posso Lula... fazer uma pergunta nesse sentido? Qual que é o efeito das movimentações que o Lula tem feito agora, no segundo turno? Você quer ver só uma coisa, só um pontinho, só que ficou pendurado lá? Uma das coisas que o Lira vai pedir, vai querer do Lula, é que continue um Aras lá na PGR. Com certeza. É que nomeie um Cássio melhorado para o Supremo, você está entendendo? Quer dizer, essa coisa da impunidade, do antijudiciarismo e da impunidade, é uma coisa que vai continuar ainda, independentemente se vai ser Lula ou se é Bolsonaro. Quer dizer, é claro que com o Lula o negócio é mais decente. Mas eu estou falando que parece que tem uma tendência. Esse é o que o Congresso quer, em alguma medida. Você vai ter que contemplar esse negócio. Desculpa, Beatriz. Não, imagina. É que pensando nessa coisa da esquerda, que o Felipe, que você estão falando, eu acho que é importante pensar qual que é o efeito dessa movimentação que o Lula tem feito, né? No pós-primeiro turno. Que a gente pode concordar que teve. Eu acho que é uma movimentação que indica o que vai acontecer mais ainda. Pensa bem, tem toda essa cobrança agora para o Lula dizer quem que vai ser o ministro da Fazenda, principalmente vindo, vamos dizer, do lado do centro, para a gente dizer assim, né? Por que ele não está fazendo isso, eu acho? Porque ele sabe que tem um custo do lado esquerdo. Entendeu? E esse custo pesa na eleição, porque não vão votar no Bolsonaro, mas tem um lance de abstenção, tem uma incerteza ali que tem um custo para ele. E o ganho é um pouco... Agora, até voltando ao seu ponto, Beatriz, da questão da bomba econômica que se desenha em função das escolhas que foram feitas esse ano, etc., ele vai ter que ir para o centro na economia, entendeu? E vai ter esse custo lá na frente, com a base dele. Então, para o ponto do Christian de antes, em relação à comparação com o Biden, eu acho que tem bastante coisa em comum. Porque... Só que piorado para o Lula, porque o Biden tem... Ele tem um Congresso nesse momento. Difícil ali, porque é pau a pau, então não pode perder ninguém no Senado, etc. Mas ele conseguiu passar coisas ali, mal ou bem, parecia que não ia, mas no final acabou conseguindo passar alguma coisa, que salvou um pouco ali a pele dele em termos de mostrar coisas para a base. O Lula acho que vai ter muito pouco nesse sentido, assim, entendeu? Porque a situação fiscal vai estar complicada e ele vai estar sempre a um passo de cair na vala do impeachment ali, entendeu? Acho que não dá para a gente perder de vista que a ideia de Alckmin presidente tem um apelo enorme para o segmento enorme do establishment político ali, entendeu? E o Lula sabe disso. Então, de novo, não acho que o Lula vai sofrer um impeachment porque ele é um cara hábil, entendeu? Talvez não tanto quanto foi, que a gente não pode perder de vista que o Lula tá indo para os 80 anos ali. Não é mais criança. Não é mais criança. E a gente vê isso, sinceramente. A gente olha o desempenho dele aí nessas eleições, o Lula não é mais o mesmo, entendeu? E acho que... Mas eu acho que não pode perder isso de vista. Então, acho que ele vai estar muito amarrado e isso vai ter consequências em termos de frustração, acho que na base dele, entendeu? Então, o que ele está fazendo agora nesse segundo turno é menos do que ele vai ter que fazer lá na frente, entendeu? Porque lá na frente, a restrição dele é outra. A restrição dele vai ser tentar sobreviver. Enquanto que agora, vamos dizer, a base dele tem mais poder de barganha agora do que vai ter lá na frente, uma vez ele eleito. E aí eu acho que a questão do Congresso pinta ali, porque a esquerda foi mal nessa eleição. A esquerda não petista foi muito mal nessa eleição, né? Então, acho que isso, olhando em 2026, eu acho que a perspectiva é uma perspectiva bastante favorável à direita, eu diria, entendeu? Eu acho que é esse cenário que da mesma forma como aqui nos Estados Unidos, voltando um pouco à analogia, é um pouco assim. 2026, aqui no caso 2024, vai ser complicado. E aí, a trajetória mais para frente ali, então acho que o governo Lula vai resolver muito poucos problemas.
Porque eu acho que é muito isso também que o Christian também está aludindo. A nova república morreu. E a gente não sabe o que vai vir depois, mas ela morreu. Ela começou a morrer ali em 2013, a definhar, e agora ela não volta mais. Posso fazer uma pergunta também para Christian? Vai, Christian. Depois eu Vamos fazer a pergunta. Nessa perspectiva toda extremamente complexa, vocês acham que o Lula, supondo a eleição do Lula, vai ter que fazer um governo muito cheio de simbolismos, talvez mais do que de ações ou efeitos propriamente dito reais, em termos de coisas passando no Congresso? A gente estava conversando aqui em outra mesa, por exemplo, na questão da ecologia, do Ministério do Meio Ambiente. Por exemplo, nomear alguém para o Ministério do Meio Ambiente que seja um grande nome, um nome que carregue consigo um simbolismo muito maior do que as coisas que, de fato, o Ministério vai poder fazer? Eu acho que sim. Tem os clássicos, né? Tem os clássicos, tipo, da cultura, Fundação Palmares, para não sei, que é um negócio de peanuts, né? É um centavo ali, tipo, orçamentário, mas que é uma coisa muito simbólica. Política externa, que é barato também, né? Dá visibilidade, quase de graça. Mas o resto eu acho que vai ser um governo Alckmin, alguma coisa parecida com aquilo ali. Estou brincando, vai ser igual o governo Alckmin para o Governo de São Paulo, mas vai ser um negócio mais... Vai ser mais assim, porque realmente a margem de manobra vai ser pequena. Porque, na verdade, nem existe essa figura, eu acho, eu ia dizer que ia ser um presidente de coabitação com o Congresso Conservador. A gente fala em coabitação sempre no sistema semipresidencial, né, o caso francês. Mas vai ser o seguinte, é uma situação, quando eu falo situação, é um período de hegemonia de um determinado partido, de uma determinada corrente ideológica. Né? A gente está numa situação conservadora. Vai ser uma situação conservadora com um presidente que não é conservador. Só que é um presidente que ele não vai fazer um governo de minoritário, ele vai meio que se adaptar, tentar pegar o ameiuca do Congresso para governar. Eu acho que ele vai governar. Ele só vai ter o extremo bolsonarista de um lado para ficar enchendo o saco dele. Agora, o problema é ele fazer ele vai estar um governo meio manietado. Mas aí é um manietamento que não é do Lula, é para o Bolsonaro também seria manietado. Porque o Bolsonaro pode fazer tudo que o Centrão, ele pode fazer tudo que o Centrão deixa de fazer, se quiser que ele faça. Mas a diferença, Christian, ele não deixa, né? A diferença é que o Bolsonaro não tem agenda, né? A agenda dele cai indefinidamente lá. Exatamente, E corrompendo toda a República até você criar um sistema autocrático, como esse que você descreveu aí. Então, eu concordo com você que, vamos dizer, ambos estão, de certa forma, manietados no sentido de policy, mas o Bolsonaro, a política dele é política destrutiva, né? Não, a política dele é deixar como está. Mas assim, na parte em que ele tem política, que é, vamos dizer, no meio ambiente, por exemplo, ou na educação, é a política da destruição, né? Sim. Então, nesse sentido, até eu acho que a gente não pode também cair, eu acho que no extremo meio... O Bolsonaro não quer fazer nada propositivo, então a inércia o favorece. Isso que eu estou querendo dizer. Não, isso eu concordo plenamente. Concordo plenamente, exatamente. O Lula vai estar navegando com o vento contra. Isso, exatamente. Concordo. Mas eu acho assim, o nível de destruição que o Bolsonaro trouxe é tão profundo em áreas como o meio ambiente, em áreas como a educação, etc., que também não dá para descartar o efeito de simplesmente você tirar isso ali e botar, entendeu? Vamos dizer, você vai ter um Ministério do Meio Ambiente dedicado a preservar o meio ambiente. Né? Eu sei, assim, a área que você vai poder mudar muito é o que está exatamente, tudo que tiver, exatamente. Por exemplo, aí vai ser um alívio total, porque o que tem no Executivo Federal hoje é uma semi-ditadura. Os servidores são perseguidos. Tá? Aquilo que foi descrito na Caixa Econômica, era o Serviço Federal todo. Exatamente. Todo, entendeu? Isso vai dar um alívio imediato. Mas, assim, não vai dar para fazer grandes coisas do ponto de vista de pauta de esquerda, isso que eu estou querendo dizer. Eu concordo plenamente, não poderia concordar mais. Você vai levantar os horrores do Bolsonaro, isso vai sumir. Exatamente. Mas vai ser mais um trabalho de contenção mesmo, ou de recuperação do que um trabalho de inovação. Né? Eu acho que vai parar o caminhão do atraso. Mas não sei se vai dar para
retroceder muito. É isso que eu tô Concordo querendo, plenamente. O que vai acontecer. Posso fazer mais uma pergunta e daí eu abro? Uma observação, só que eu acho uma coisa que eu acho meio triste, assim, do tipo, a chance do Lula ganhar é maior do que do Bolsonaro. Mas a gente olha para o Lula e não vê o futuro, né? A gente não vê um ciclo novo abrindo. A gente vê, na verdade, quando a gente olha para o Lula, parece que o Lula um pouquinho inverteu, né? Você tinha os anti-Lulas, você tinha o anti-Bolsonaro. Parece que o Lula passa a simbolizar o anti-bolsonarismo. Quer dizer, isso que eu falo, uma muralha de contenção. Ele não é o PT, não é a coisa que está avançando, ele é o futuro. Ele virou uma barreira de contenção do bolsonarismo. Fica parecendo que o vento sopra a favor do Bolsonaro, mesmo que ele perca essa eleição. Agora, tem os detalhes aí, tá? Tem judiciário, ele pode ser cassado, os direitos eleitorais podem ser cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral para dar recado. E tem um monte de coisa que pode acontecer no caminho também, no governo Lula, claro. Desculpa. É a última pergunta que eu vou fazer, daí eu deixo vocês fazerem. Mas eu queria, acho que a gente podia falar um pouco sobre o colapso do centro, né? Por exemplo, o que aconteceu com o PSDB. Mas o Bolsonaro tomou lugar do PSDB, né? Mas é bom lembrar que o PSDB foi indo para a direita no final. No finalzinho, ele estava indo para a direita. Né? Assim, no governo do Fernando Henrique, ele era uma coisa. Quer dizer, antes do Fernando Henrique, ele era uma coisa. Ele teve que ir um pouco mais para a direita. Eu não diria que foi um governo de direita também. É claro que foi de direita, porque só tinha o PT do outro lado, embora tivesse o PFL do outro. Mas aquilo ali, para mim, era... Parece que é direita, porque não tinha nada muito mais à direita dele naquela época. Mas não seria ideologicamente de direita. Quem vai dizer que o governo foi um governo conservador? Conservador, para mim, foi Sarney e Temer, a nova república. Tá? Então, aquilo não foi um governo. Então. Mas, posteriormente, o PT foi andando para o centro, devagar, e o PSDB foi andando para a direita, devagar também. Né? Então, aí, hoje, no final, você não vê muita diferença. O PSDB não conhece o Médici, esse pessoal. Né? Agora, outra coisa é largar esse negócio do PSDB, começar a pensar se na nova era dos extremos tem lugar para o centro. Né? Eu andei conversando com gente de centro que participou da eleição. Gente que eu conheço pessoalmente, né? Deputado. Quer dizer, passou a ter máquina porque estava ocupando um governo. Passou a ter um governo, não cargo não no governo federal, mas um governo subnacional. Parecia que a eleição dele estava mais tranquila do que foi a outra, quando era um novato. E ele faltaram 500 votos. Ele virou o primeiro suplente. Claro que tem candidatura subjúdice. Pode ser que eles anulem uma candidatura de alguém que ganhou na frente dele, você distribui os votos e o coeficiente, de repente, ele é eleito. Tá? Mas, assim, só para vocês verem, assim, o outro cara que eu conhecia, são três. O cara que eu conhecia em São Paulo, que era um garoto conservador, mas não era bolsonarista. É conservador, tipo, sei lá, conservador liberal. Mas, embora falando em família também, não foi eleito. Tinha sido eleito em 2012, não foi eleito agora. Era tipo conservador, tipo PSD. Falando disso aí, nós estamos falando de centro. Né? E um outro cara que é um candidato tipo assim, tipicamente liberal, arquetipicamente liberal. Liberal não é neoliberal, não. Tipo, liberal, democrata, tipo Tucano. Né? Ele fez uma campanha 1000 vezes melhor do que a campanha de 2018 e teve 1/4 dos votos. Eu acho que é isso. Porque você... Aí o Felipe tem muito a dizer também, porque existe uma técnica de radicalização, né, na direita que foi adotada do Trump. Você dá identidade para as pessoas, você as envenena. Eu ia falar exatamente isso. Que eu acho que existe uma mudança tecnológica que tem a ver com a coisa das mídias sociais e tal, que equipa os polos mais do que o centro, né? Por conta de coisas características mesmo, acho que barreiras pequenas à entrada, qualquer um consegue ser, né? Qualquer um é gerador de conteúdo nas mídias sociais, e a coisa de gerar engajamento, né? Então, acho que acontece que, por exemplo, o que o Bolsonaro fez, o que o Trump faz, é ocupar todo o espaço à direita, do centro para a direita, ele tira todo o oxigênio ali, entendeu? Mata todas as alternativas e aí ele emerge como sendo
porta-bandeira ali de todo aquele espectro. Eu não vejo por que achar que vai ser diferente. Acho que nada indica que vai ser diferente. Gente, me dá só um instantinho. Me dá 30 segundos que eu tenho que abrir uma porta. Já volto. Acho que pode, enfim, a gente pode abrir para as perguntas aí agora, não sei, mas acho que é por aí. Eu não sei como é que é o esquema, Catarina, que vocês fazem, se levanta a mão, se abre o microfone. As duas coisas. Quem quiser levantar a mão, e aí a gente chama para fazer pergunta. Quem quiser mandar alguma coisa pelo chat, vou até dar uma olhada. Não tem nada no chat também. Pode passar pelo chat que a gente lê. Pronto, voltei. Alguém tem alguma pergunta? Quem que o senhor acha que vai ganhar? Pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta do mais do milhão. Eu tenho sempre muitas perguntas, mas eu deixo as pessoas falarem primeiro, porque senão fica feio, anfitriã, não pode. Então, enquanto a gente está naquele momento, ninguém pergunta. Eu tenho uma pergunta para vocês. A gente estava conversando sobre o que a Beatriz perguntou, o que Bolsonaro ainda pode fazer. Isso é uma pergunta. Eu acabo a minha, Maurícia, e eu faço a sua. O que o Bolsonaro ainda pode fazer em termos de manipulação do Congresso, do orçamento, né? Eu estendo um pouco essa pergunta para, já que a gente está procurando o que ainda a gente imagina, mas como você, acho que Lindsay que disse, né, é uma lógica diferente, é uma forma de pensar diferente, então é difícil para a gente imaginar o que eles imaginariam, mas as fake news agora no segundo turno, desde o finalzinho do primeiro turno e agora no segundo turno, parece que estão enlouquecidas, o que talvez estivesse um pouquinho mais controlado no primeiro turno, agora parece que está enlouquecido, né? E aí está levando também a esquerda para o dilema se suja nesse meio aí de redes sociais para esse lado, né, mais de fake news, ou não se suja. Vocês veem ainda uma possibilidade grande de alteração do resultado das eleições do segundo turno, baseado nisso, na coisa das fake news, na entrada nos grupos evangélicos, que parece que está muito forte por aí também? Essa coisa do Bolsonaro satanista já foi um bom exemplo, né, da esquerda usando táticas que não costumava utilizar. Essa Bolsonaro maçom, né, o Janones na frente do Templo de Salomão, gravando. Vai ver a vez? Olha, tem espaço para muito pouca coisa, né? O tempo é muito diminuto. Alguma hora a gente estava falando aí sobre essa... O tripé do governo Bolsonaro, o que é? Intimidação, suborno e mentira. Né? A gente vê essa coisa da intimidação, até você precisa nem fechar o Supremo. A gente já vê, por exemplo, o orçamento secreto ninguém mexe. A PEC eleitoral ninguém mexe. Você intimida o Supremo. Não tem mecanismo de intimidação. Né? Mas, enfim, então, mas assim, a gente estava falando do golpe de nosso de cada dia lutar hoje, mas essas coisas demoram para surtir efeito. Né? Isso demora. Não sei se você consegue fazer mágica em 3 semanas, entendeu? Embora não custa me lembrar aqui que as pesquisas estão indicando uma redução da rejeição do presidente. Tá? A coisa não é muito simples. Isso é uma redução da rejeição ao presidente, não, ao governo. Aumenta, exatamente. Ao governo. Isso que eu ia dizer, exatamente essa diferença. Você pode diminuir a rejeição ao governo e não votar no Bolsonaro. Também tem uma distinção aí. Tem gente que acha ele pior do que o governo. Tá? A pessoa dele pior do que o governo dele. Né? Então, também isso é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, dentro da pesquisa de hoje, essa rejeição continua diminuindo, mas isso não está trazendo voto. Pelo menos ainda não está trazendo voto nenhum. Tá? E é difícil, falta muito pouco tempo. Então, eu também não sei como é que vai ser esse negócio da fake news. Agora, eu não sei, eu acho que é quase uma estratégia. Esse negócio de, nas últimas 48 horas da eleição, dar um gás ali de fake news rodando, né? Mas
eu não sei se isso favoreceria o Bolsonaro numa eleição que é só ele e o Lula, só no mano a mano. A gente vê essa enxurrada para a eleição parlamentar, congressual, para cargo proporcional, né? Proporcional. Por quê? Porque tem muita gente que não escolhe. Só escolhe na véspera, faltando 2 dias. Aí você corre aquela cola, corre aquela fake news danada, aí você elege esses caras. Né? Alguns dos quais foram eleitos agora. Assim, você elegeu o Witzel. 3 dias antes, não sabia nem quem era. A gente aqui no Rio brincava, chamando de pretzel. Então, entendeu? É claro que isso não se repetiu na mesma magnitude agora. Tá? Então, eu não sei se isso favorece o Bolsonaro numa eleição em que os votos estão muito congelados, entendeu? De lado a lado. Eu não sei. A gente está tratando de uma coisa nova. Tá? Então, isso acontece, mas eu não sei. E tem outra coisa também. De novo, a coisa dos cavaleiros. O PT será cavaleiro? Né? A gente não está vendo que Volta e Meia, não. Ele também está apostando em jogar o jogo do outro. Isso também é a mesma coisa que o Felipe falou. A minha pergunta que eu queria... Né? É possível botar a pasta de novo de volta no tubo? Porque o PT vai escolher o primeiro da lista para o PGR? Não vai. Talvez escolha um da lista tríplice, mas não vai ser o primeiro. Da mesma forma, será que não vai ter uso da máquina? Se o Lula for presidente, não vão usar a máquina também para ganhar em 2026? É isso que eu estou falando. Tem coisas que vão criar precedente, entendeu? A coisa mais funesta do Bolsonaro é a destruição dos precedentes, a desmoralização de todos os precedentes republicanos. Se tem alguém que está perdendo muito aí, mais do que a democracia, é a república. Não é a mesma coisa. Porque democracia, Orbán fala em democracia, você pode pensar numa democracia autocrática, pelo menos abstratamente. Mas a coisa de você separar o público do privado, nossa senhora, isso morreu. Aliás, que era a base do lavajatismo, não sei se você recorda. Tá? Então, só para terminar, eu confesso que eu não sei. Essa coisa da questão de fake news. A impressão que eu tenho é que não tem muito para onde ir. Assim, que fake news contra o Lula pode fazer com que alguém não vote no Nordeste? Sim. Até o PCC já dissociaram o Lula, né, na véspera. A única coisa que eu adicionaria a isso é que acho que a evidência empírica sobre o efeito de fake news aí que está vindo muito da eleição de 2016 aqui nos Estados Unidos é que não tem tanto efeito assim, pelo menos ou não teve naquela época. Acho que as pessoas que são mais propensas a acreditar nesse tipo de coisa já são pessoas que estariam... Então, assim, mas pode ser, a gente está meio num mundo novo, então é tudo meio probabilístico. Acho que a chance do Bolsonaro, eu concordo que a eleição tem sido bem estável, né? A gente não percebeu isso, de novo, porque as pessoas erraram, mas olhando para trás, acho que ela está bem estável. E se continuar meio tudo como está, o Lula deve ganhar, mas... A gente olha, está um ano, na verdade, está um ano. Exatamente. Há um ano tá exatamente. Assim. Estabilidade incrível. Fala, não, mas quando a campanha começar, vai mudar, quando não sei... Porque o grande fato foi quando o Moro saiu, né? E aí o negócio estabilizou dali, assim, né? Mas, então é isso aí mesmo. Tá vendo a pergunta ali se o Bolsonaro contestar o segundo turno, né? Eu acho que assim, eu temo menos esse cenário, como eu estava falando um pouco assim, do que eu temia antes, porque eu acho que vai ser que ele está com menos medo de ser preso. Acho que ele não tem por que mais ter medo de ser preso. Acontecer, mas assim, acho que pode ser mais no sentido assim, por alguma questão de quase que assim, coisa meio performática, assim, em termos acho que é bem possível que ele conteste, ou não é impossível que ele conteste, mas daí uma sublevação, uma insurreição, uma coisa assim. Hoje, honestamente, posso estar sendo, acho que tudo isso é probabilístico, mas assim, eu não vejo muita confusão, assim, como eu até temia antes. Porque eu acho que antes, assim, acho que o risco para o Bolsonaro é ele ser defenestrado. E aí perder o poder e aí está na rua da amargura. E aí ele vai apertar essa tecla ali para ver se garante alguma coisa. Mas ele não vai estar na rua da amargura. Assim, acho que o fato que está saindo dessa eleição é que o Bolsonaro, até como o Christian falou, ele vai ser um ator mais relevante, de certa forma, para o futuro do Brasil, da política no Brasil, do que o Lula, em certa medida. Assim, então, o futuro é mais por ali do que para o Lula. O Lula é meio que nem o Biden, né? Assim, o Biden é o presidente, mas ele é um cara do passado. Ele não oferece... em 2030, o Lula vai estar fora. E não sei quem vai estar ali no lugar dele, mas o bolsonarismo ali vai estar meio
Então, assim, ó, o Bolsonaro vai ficar sem ser responsabilizado? Acho que a resposta é sim. Sim. Chance do Bolsonaro ter algum tipo de accountability, acho que hoje é muito, muito pequena. Porque ele vai ter suporte, ele mostrou que tem suporte. E quem é que vai atrás dele? Não vejo quem. Eu não sei. Eu realmente não vejo quem. Eu não sei. Eu tenho a impressão, Felipe, que ele logicamente terá de contestar as eleições até se ele ganhar. Exatamente, mas assim, vai ser meio performático, eu acho. Não vai ser assim Pois uma a questão é insurreição, assim, entendeu? pode ser para inglês ver ou não. É isso. Só vai ser para inglês ver se ele achar que, se tiver um acordo tácito de que não vão mexer nele. Aí ele faz um negócio desse. Eu acho que vai ser por aí. Agora, eu não sei como é que você pode garantir que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso ou fazer aquilo. Né? Garantir, eu não garanto nada. Não garanto nem que vou estar vivo no dia da eleição. Mas... sei lá o que é. O Alexandre de Moraes diz que vai mandar um inquérito para o Ares. Tá entendendo? Não sei qual é a lógica do próximo. Né? Porque também, para ele se garantir um acordão, um auto-indulto, sei lá o que é, não custa. Assim, ele faz uma merda para todo mundo. Tem sempre um monte de gente querendo entrar em campo para mediar. Sabe aquele cara? Assim, os dois caras nem se atracaram. Temer está aí para isso, né? Cinco ali querendo separar a briga, nem começou. O Temer está aí para isso. Eu estava falando antes da eleição, né? Arthur Lira, Toffoli, Gilmar Mendes, esses caras. Eu acho que ele não vai precisar de real violência para garantir o acordão. É o que eu acho. Entendeu? Então, acho que vai ser mais assim, vai ser facinho para ele. Então, ele não vai precisar ameaçar muito para... Agora, eu não sei se no longo prazo, não sei mesmo. Tem que ver quem vai ser presidente do TSE nos próximos anos. Mas eu não sei se eles não caçariam os direitos políticos dele, não, por uso de máquina pública, essas coisas assim. Até gostariam, mas eu acho que a probabilidade disso diminuiu bastante. Assim, eu acho eu estou falando depois que ele sair, de caçar os direitos políticos dele por uso da máquina, corrupção, enfim, essas coisas. Acho difícil, difícil. A gente não tem como saber agora, mas eu não acho impossível, não. Cara, pode ser a minha... Essa faca aí, não. Pode ser a minha influência americana, porque o ponto é o seguinte, aqui eles tiveram a faca e o queijo na mão para tirar o Trump do baralho, que foi o segundo impeachment. Né? Tinha ali, a chance estava dada. Era só apertar o botão. E o que ia acontecer ali? Era exatamente o Trump ficar inelegível. Não ia ter nenhuma responsabilização. Mas os Estados Unidos não tem justiça eleitoral. Não, mas assim, o ponto é que eu acho que a justiça eleitoral, a justiça em geral, né, é uma seara política hoje em dia, né? Eu acho que ali acho que vai haver, fala assim, olha, vamos fazer isso não, vai ser o deixa disso, não vamos fazer isso não, porque porque se fizer isso ele vai criar caso. E aí não vão fazer exatamente, e aí eu acho que o ponto é o seguinte, ele não vai precisar criar tanto caso assim para chegar por antecipação, o pessoal fala assim, não vamos, cara, o Lula ganhou, vamos lá, vamos bola para frente, não vamos mexer nisso não, porque se mexer ele vai... É isso, vai ser isso. Mas eu entendo o ponto que o Christian está fazendo pelo caminho inverso, justamente. O Lula ganhou a eleição, então fazemos esse acordo de simplesmente caçar os direitos políticos e não... Acho que não vão nem caçar direitos políticos. Meu palpite é que não vão mexer nele. Mas assim, a justiça eleitoral nunca valeu muito para a eleição para presidente. Exatamente. Assim como para governador de São Paulo, para governador de estado grande. Mas assim, a justiça eleitoral já foi desmoralizada em 2018 no julgamento da chapa do Temer. Foi a absolvição por excesso de provas, né? Exato. Agora, no caso do Bolsonaro, aí não serve para nada a justiça eleitoral. Mas eu acho que é isso. O meu temor é que é isso. Fecha o boteco, mas porque é isso mesmo. Marcela? Não tinham perguntas no chat antes? Acho que a gente foi já responderam todas. Foram sendo respondidas, né? Tá, eu achei que tinha alguma outra coisa. Não, já que a gente está tendo a especulação, assim, eu tô, assim, vou lançar especulação mesmo. A primeira coisa é a possibilidade, digamos que os direitos políticos sejam cassados. Isso não teria um efeito, um backlash que seria, de repente, fortalecer os filhos? Entendeu? Por isso que eu acho que não vão fazer, porque eu acho que ele mostrou que tem força de voto, força popular.
Ele tem, Uhum. entendeu? Então, para mim, ele não vai precisar usar essa carta com toda essa força, porque ele já mostrou que tem força. Então, é exatamente isso. Fala assim, pô, e se caçar os direitos dele, o que vai acontecer? A gente vai estar resolvendo um problema ou Ou vai criando estar... um maior. Uhum. Na dúvida, vão fazer, ninguém mexe, vai ser o deixa disso. Ninguém mexe nisso aí e tal, ele vai... E a Olha, aposta com o Bolsonaro sempre tem sido essa, entendeu? Não, eles vão deixar, vamos lá. provavelmente, vão fazer o seguinte, eles vão deixar o processo cozinhar para julgar em 2026. Pode ser que deixem o negócio ali... Certamente vão fazer isso. Em caso de emergência, quebre o vidro, né? Vão deixar ali Eles vão vidro. É fazer isso, possível. vão fazer isso. Uma outra especulação a não ser que o presidente do TSE seja o Cássio. Um desses caras, né? Aí, Vou até pesquisar agora quem é o próximo. Não sei, esse aqui vai ser o próximo presidente do TSE. Vou fazer um cálculo. Cássio. Uma outra especulação e no caso de um dos filhos ser implicado em crimes mais graves do que crimes de corrupção? Eu acho que não vão tocar na família. Eu tocam? posso estar muito pessimista, acho que não vão tocar em ninguém. Porque eu acho que exatamente assim, mostraram força, tem presença no Congresso, tá? Tem força política. Eu achava, antes da eleição, que o Bolsonaro ia para o exílio em Miami. Bolsonaros iam fazer parte do complexo de entretenimento da direita americana. Na Flórida, porque não falam inglês. Mas eu acho agora que não. Vão estar no Brasil aí, assim, sendo presenças de oposição, eu acho. Meu palpite agora é esse. E a minha terceira especulação, meu terceiro cenário seria como é que vocês veem num futuro, né, que a gente não está vendo muito auspicioso, o papel das igrejas evangélicas, né, porque estão se mostrando um ator político de peso. O que vocês acham disso? Se o Lula for eleito, vai ter que desarmar essa bomba, né? E você acha que tem capital para isso? Capital político para isso? Desarmar essa bomba? No governo. Mas ele está fazendo a campanha mostrando lá, passando foto de que, olha, fui eu que legalizei. Eu sei, mas ele tem que ficar indo embaixo da direita. Eu não estou dizendo que eu acho que ele vai... Talvez ele não seja batizado no Jordão. Mas ele vai ter que... Não vai na verdade, então, o que você está chamando de desarmar a bomba, na verdade, é um desarme temporário. Desradicalizar, contribuir para desradicalizar ou despolitizar um pouco o campo evangélico, entendeu? Através de uma série de forma a diminuir o impacto. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma política pró-Nordeste, tentar recuperar voto no Sudeste e tentar minar os redutos bolsonaristas. E um dos principais redutos bolsonaristas é a Igreja Evangélica. O Lula vai ter que ter uma política especial para esse pessoal, para prevenir 2026, né? Eu acho uma coisa interessante do papel das igrejas evangélicas político agora é que, por um lado, assim, eu estava vendo, né, a bancada evangélica, é um pouco difícil definir o que é isso, etc., mas pelo jeito diminuiu, né, nessa eleição. Vai ter menos pastor no Congresso do que... Aí você pode olhar para isso e falar assim, pô, mas que estranho, esses caras perderam força. Eu acho que, não, acho que de certa forma, a agenda evangélica, que é uma agenda conservadora, né, essa agenda conservadora evangélica, ela se mostrou... Ela ganhou. Ela ganhou. Ela se mostrou que ela vai além das igrejas evangélicas. Agora, além disso, eu acho que as igrejas evangélicas cumprem um papel, em alguma medida, que antes partidos meio cumpriam, em particular o PT, né? Ou mesmo, mas não só o PT, até o PMDB fala assim, não, porque tem a máquina, o partido que chega lá, capilaridade, que está nos municípios, e aí vai conseguir fazer as pessoas votarem, etc, etc. Eu acho que a igreja evangélica, ela tem um papel assim. Então, eu acho que, de certa forma, coisas que a gente julgava, a gente fala assim, não, mas o Bolsonaro não vai ter permanência porque não construiu o partido. Tem um lado que tem disso, mas acho que, por outro lado, duas coisas, né? Existem outros caminhos que cumprem um pouco desse papel, eu acho que as igrejas evangélicas têm um pouco desse papel de conseguir voto ali no varejo, e tem um outro lado de que o Bolsonaro mostrou que tem valor suficiente para partidos estarem dispostos a se alugarem para ele daqui para frente. Então, eu acho que a igreja evangélica, de um lado,
ela mostrou que tem mais força, a agenda tem mais força do que vai além do público evangélico, e elas têm muito a oferecer para qualquer segmento político que esteja encampando essa agenda. Então, acho que é meio por aí. Quem vai fazer oposição ao Bolsonaro no Congresso? Quem vai ser o líder da oposição? O Bolsonaro? Não, vai ser o Eduardo Bolsonaro na Câmara? Vai ser o partido bolsonarista, que não tem partido? Engraçado pensar isso também, né? Estou aqui pensando alto. Eu acho que vai ser o centrão. Eu acho que vai ser um centrão que hoje é mais ideológico. Porque tem uma aliança mais ideológica. Então, acho que o líder da oposição, de certa forma, vai emergir dali. Entendeu? E, claro, os Bolsonaro vão ter um papel ali de tocar fogo no parquinho, como eles sempre fazem, assim. Mas eu acho que a ideia de que o centrão, acho que o centrão já não é mais o mesmo, assim. É um centrão. Existe um direitão agora. Mas vamos fazer umas distinções aí. Centrão, assim, centrão, a gente chama de centrão de uma maneira geral, os partidos de centro-direita e de direita. Não, mas, assim, tem a direita, os partidos de direita sustentam o Bolsonaro. Mas MDB, PSD, esses caras são centrão? A gente não sabe o que a gente está falando ali quando está falando centrão. Né? Esses caras apoiam o Lula. Eu não sei se essa base... Você consegue imaginar PL, PP, republicanos na oposição? Mais do que a gente pensa. Mais do que daquele tempo. Porque agora o Congresso tem... Eles não precisam de dinheiro, não precisam do executivo mais da mesma forma que precisavam antes. Mas, enfim, é uma outra discussão também. Mas é bom ter um carguinho, né? Gostosinho, né? Pois é, depois que eu acho que ali vai ter uma divisão também ali dentro, sabe? E o Lula vai chegar aqui oferecendo também, né? Quem vai dizer não? Não digo que é todo mundo, não, tá? Mas eu acho que vai ter uma parcela orgânica de direita mesmo que vai fazer. Mas eu não estou vendo coincidindo com nenhum partido ainda. Valdemar da Costa Neto não vai aceitar cargo no governo do Lula porque tem 15 bolsonaristas lá dentro? Entendeu? Aí é isso que eu estou querendo dizer. Não sei. Posso só fazer um parênteses em relação a isso? Conversando com o pessoal que estuda o Congresso, a gente não tem clareza sobre como é essa direita que foi eleita. A gente não sabe. Tanto que fazer conjectura sobre relação executivo-legislativo é muito complicado, porque a gente não sabe como eles vão se comportar num governo Lula, porque a gente não sabe quantos deles são bolsonaristas mesmo, quantos estão ali para carguinho obrigada, enfim, e também tem outra coisa, né, que acho que o orçamento secreto no governo Lula, se o STF derrubar, não existe mais, as outras emendas são impositivas, quer dizer... Acho que não vai derrubar. Você acha que não? Não vão derrubar. Ô, louco. Porque o Congresso não quer que derrubem, eu acho que vai ser uma... Tanto que acho que parte por isso que os Ricardo Barros e os Arthur Lira estão falando, STF, a gente vai enquadrar vocês. Entendeu? Então, eu acho difícil o orçamento secreto cair. Você concorda, Christian? Cara, eu acho que o Supremo tende a fazer o seguinte, ele tende a aceitar desde que mude isso. Tá. Vão adaptar, exatamente. Não vão falar ali, vão falar assim, não, mas se fizer isso, eles vão falar, tudo bem. Um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Acho que esse é o... E aí o modelo de governabilidade, eu repito, assim, a coisa que está mais clara no horizonte é esse novo... essa nova república que fica com a mesma Constituição, quer dizer, mas que não é mais aquela... né? O texto continua o mesmo, mas assim, que o eixo do poder fique sendo o Congresso. Acho que é isso mesmo. Agora, acho que, Beatriz, você está certíssima que a verdade é que a gente não sabe, mas eu acho que não vai ser... Quem está esperando que vai ser que nem era em 2006, que não vão chegar, que o presidente os caras vão lá se vender por carguinho, porque os caras estão falando assim, me vender por carguinho agora, eu posso muito mais do que carguinho. Entendeu? As possibilidades são muitas. Essa questão das emendas detonou o poder do executivo, né? Das emendas individuais e coletivas serem positivas. E exatamente. Enfim. O jogo é outro agora. O jogo é outro. No Congresso, você fez a burrice, né, de acabar com o financiamento privado. Eles viraram uma casta. Eles se auto-reproduzem e se autossustentam, entendeu? Exatamente. Então, é difícil. E o Supremo tem a alternativa ainda de pedir vistas eternamente, né? Eles não precisam decidir a rigor.
Eles podem ficar empurrando, por exemplo, o orçamento secreto, né, de positivo. Eles podem ficar empurrando e vamos vendo como é que o cenário vai se colocando. Não são obrigados a decidir, né? Eu garanto que o Gilmar Mendes já está articulando freneticamente aí para saber o que vai ser o orçamento secreto 2.0 aí, versão 2023. 2023, isso aí. O próximo presidente do TSE, se não me engano, é o Ricardo Lewandowski, porque é o vice. Não é o vice sempre que assume? Certo. Depois que ele tiver ainda, né? Mas aí o interessante seria saber quem é depois dele, né? Tem uma ordem aí, não tem? Peraí. Tem, mas também tem que levar em consideração o tempo de cada um, né? Porque, por exemplo, são 2 anos, né? Viu muito pouquinho tempo antes do É porque esses entraram agora, do né? Supremo ser. Esses entraram agora, esses ministros do Bolsonaro, não devem ser eles, não. Mas, enfim, não sendo um dos dois, a tendência é deixar cozinhar para ver como é que ele vai se comportar, né, até lá. Henrique, você queria fazer uma pergunta? Ainda quer? Se levantar? Não, desisti. Acho que a gente está muito pessimista, as pessoas estão desistindo de fazer pergunta. Eu não vejo pessimismo, eu vejo uma análise plana de inércia no momento em que nós estamos à beira de uma guerra na Europa e o Brasil está cindido ao meio. Eu acho isso meio maluco. Bom, eu acho que... Se tiver à beira da guerra, é melhor que esteja com o Lula, porque o Bolsonaro certamente vai querer aproveitar a guerra para exceção, sítio. Assim, só uma observação. Vocês já repararam que a PEC eleitoral foi baseada na existência de um estado de emergência, né? Passou a PEC, ninguém vai falar emergência nenhuma. Ninguém fala disso. Ele já usou a guerra, né? Para fazer a emergência lá da... Agora imagina se tivesse guerra mesmo. Mas só para... Então, eu preciso encerrar aqui para dar jantar para as crianças, mas o que eu diria, até nesse sentido, assim, uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas que acho que é bem importante, esse ponto agora meio que leva a isso, que tem todo um cenário externo que vai condicionar muito também, entendeu? E eu acho que parte da minha sensação em relação ao governo Lula é que o cenário externo também não vai estar favorável. Taxa de juros nos Estados Unidos em níveis que a gente não vê há 40 anos, né? A situação geopolítica, etc., com instabilidade aí também que parece, enfim, não é a minha especialidade, mas parece complicado. Então, eu acho que, assim, em termos do contexto em que a gente vai estar, é um contexto também que não dá para esperar um vento favorável vindo de fora, entendeu? O que eu acho que vamos dizer, é mais razão ainda para querer tirar o Bolsonaro, porque como assim, ter o Bolsonaro no comando em momentos de crise é a pior coisa possível, mas também vai ser uma coisa muito distinta de 2003, entendeu? Quer dizer, aquele governo Lula pegou vento a favor, externamente, né? E esse governo não vai pegar, tudo indica. E eu acho que isso, acho que esse ponto foi muito importante, que a gente não falou muito de conjuntura externa, e eu acho que é o que de certa forma, implicitamente na minha cabeça que eu estava falando, acho que tem uma situação assim, não dá para esperar que vai ter um boom de commodities aí, que vai a taxa de juros lá embaixo, tal, que vai permitir que o Brasil cresça aí e dê um bônus aí de popularidade e tal. Então, eu acho que parte vamos dizer, do pessimismo, acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu acho que o cenário externo não vai estar fácil. Inflação alta, instabilidade geopolítica, taxa de juros alta e etc, etc. O que a gente está discutindo aqui, né, Felipe, é se a gente vai pegar o temporal com guarda-chuva ou sem guarda-chuva. O Lula é o guarda-chuva. Né? Daí que tem um certo pessimismo mesmo, porque a gente está só garantindo o mínimo. Né? Maurício está falando aqui, detalhe, volta dos republicanos nos Estados Unidos em 2024. Imagina o cenário para o Lula com o Trump de volta, ou DeSantis, que seja assim, é isso mesmo, é complicado. Pois é, mas se ele for eleito, é capaz de se caçar o Bolsonaro. Vamos pegar a bola de cristal e jogar fora aqui, que está demais. A bola de cristal e as pesquisas que a gente confiava como o nosso último resquício de bola de cristal foram embora. Né? É muito difícil a gente ser mais assertivo num cenário como o que a gente está vendo nessa eleição. Aí não sei Eu acho que exagera muito esse negócio. Não sei se as pesquisas foram exatamente embora.
Porque o que houve no primeiro turno foi que os números do Lula estavam dentro da margem de erro. O que não foi possível avaliar foi a votação do Bolsonaro, que surpreendeu. Aí se falou em voto envergonhado, voto estratégico, o voto escondido entre os eleitores do Ciro, etc. Agora não tem mais isso. Agora a única coisa que pode surpreender é nulos brancos indecisos, né? Que está baixo, 5%. E abstenções. Sim, e abstenções, isso é verdade. Mas em termos do que está fixado agora na pesquisa de hoje, é 55-45. Isso dá 12 milhões de votos. De onde é que o Bolsonaro vai tirar 6? Né? Alguma coisa ele pode tirar dos nulos e brancos, os indecisos podem se decidir, a abstenção, bom, a abstenção, se houver, é mais contra o Lula do que contra o Bolsonaro, né? Se for grande. Mas mantido as condições de temperatura e pressão, é muito difícil o Bolsonaro tirar 12 milhões de votos de vantagem, dar uma invertida em 6, 7 milhões para chegar na frente. Então, acho que, embora a posição de vocês cientificamente tenha sido muito prudente, no sentido de, o Felipe, por exemplo, disse, a chance do Bolsonaro se reeleger agora cresceu, claro, porque há segundo turno. Mas eu não vejo o Bolsonaro se reelegendo, não, com essa distância de 12 milhões de votos. Né? Só para falar de pesquisa, porque o resto do quadro que vocês desenharam, eu, infelizmente, tenho que estar de acordo. Eu penso mesmo em 4 anos de recuperação, quase que de salvação nacional, e o próximo governo é que vai tentar fazer alguma coisa, supondo que o próximo governo seja uma continuação do que nós vamos ter agora, com o Lula, tirado o que antigamente chamavam entulho, né? o entulho autoritário do caminho. Agora, não tem esse candidato, não tem essa pessoa para vir depois do Lula. Então, isso é um problema para, em 4 anos, ser resolvido. Essa pessoa tem que aparecer. Os que a gente tem na mira são o Haddad e o Boulos. Teria que mudar para o PT, porque o pessoal não se cria como candidato. E acho que aí o Boulos é inviável. Tenho pena, mas é inviável. O Haddad é fraco. Então, não sei se vai acabar sendo, sei lá, Alckmin, um cara desses aí, a outra aí, a Tebet. A Tebet, né? Eu mas sem querer interromper, mas como eu disse, eu pergunto e me meto. Eu acho que a Tebet está tentando desenhar um quadro aí para uma candidatura dela, e o Lula não tem muito como, nesse momento, colocar freios nela. Né? Não, é verdade. Precisa contar com ela. Mas o meu cenário era, o Lula faz um governo para levantar a bola para alguém cortar. Esse alguém tem que estar no mesmo campo, e não é a Tebet. Como diz Maurício ali, Ciro morreu, né? Eu acho que é essa. Graças a Deus, né, gente? Totalmente. Mais dele do que eu. Mais dele do que eu. Não, morreu inteiramente, se matou, suicidou-se. Acho que a ideia dele é voltar em 26 como o sujeito bom da esquerda e da direita, em que todo mundo pode confiar, porque não é extremista e tal. Mas acabou, né? Coisa estranha, ele virou uma incubadora de Putin, do Putin cearense, uma coisa assim. É verdade. É verdade. O que ele conseguiu fazer consigo voltou ao PDS. Putin cearense foi muito boa. Eu gostei. Putin cearense que nem no Ceará vence, né? Mas ele tem um projeto de desenvolvimento nacional, é um livro. Ele tem um projeto. Tem um livro. Eu participei de uma live um dia desses, eu brinquei com esse troço, porque eu tenho um projeto, e aí eu peguei o primeiro livro que estava aqui do lado, e eu falei assim, ó, eu tenho um projeto, aí o livro era esse aqui, ó. Dependendo de onde você estivesse, onde fosse a live. O projeto do Ciro talvez não fosse muito diferente desse, não. É coisa meio... Isso aqui é engraçado, por isso que foi engraçado, né? Porque está vendo muito do Guim. Ele não é inimigo de militares, ele é nacionalista como os militares, desenvolvimentista, nacional-desenvolvimentista, como os militares gostam. Podia vir por aí. Bom, como é que uma diz Machado de Assis? Que a terra lhe seja leve. Exatamente.
Eu ia emendar com outro Machado de Assis, mas aí tem um verme que roer as suas carnes, acho melhor não. Catarina, eu preciso sair porque eu tenho uma reunião daqui a 5 Eu minutos. sei, Beatriz, queria te agradecer muitíssimo. Muitíssimo. Obrigada, adorei a conversa. Que bom, obrigada. É o famoso primeira de muitos. Obrigada. Espero em cenários menos distópicos as próximas. A gente está chegando perto das 8, acho que o Felipe também tem que ir. Lynch, se quiser ficar um pouquinho mais para conversar mais, podemos. Vocês que mandam. Queria agradecer aí o convite, foi bem legal e, enfim, passamos outras aí no futuro. Isso. Obrigado aí a todos. Abraço. Obrigada a todos. Bom te reencontrar. Um abraço. Isso aí. Tchau, tchau. Gente, eu também vou ter que me pirulitar. Por Tem favor. criança pequena também aqui. Vai Foi um prazer comentar. estar com vocês. Foi tão bom. Eu que agradeço, super agradeço demais todo mundo. Desejo a todos um bom segundo turno. A gente se encontra para apostas nas eleições, aposta para a reeleição daqui a Depois do anos. dia 30. Reeleição. Depois Um do dia abraço para 30. vocês, queridos. Fiquem bem, tá?